Chegou a hora do nosso momento esportivo com o Josiano Garofolo. Josiano, muito boa tarde. Hoje vamos falar sobre peteca, né, Josiano? Não, Tem outro Luciano. esporte aí? Vamos falar lá. de campeonato brasileiro, que, aliás, o seu Corinthians teve rodada? Não é mais líder, perdeu ontem para o Atlético Paranaense. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a primeira edição do TV O Jornal. Teve rodada do Campeonato Brasileiro, iniciou aí com alguns confrontos aí, passar rapidamente os resultados. O Vitória fez 3-1 no Coritiba, Sport e América empataram em 1-1 e lá na arena do Atlético Paranaense, 2-0 Atlético Paranaense, Arena da Baixada, contra o Corinthians. Gols do Walter, viu? Tava sem marcar ainda em casa aí, fez logo 2 e o Corinthians tentou até, atacou bastante, mas quem venceu aí foi 2-0 pro Atlético Paranaense. E quem agradeceu, Luciano, quem agradeceu isso foi o Santos, que também ontem à noite empatou em 0-0 com o Flamengo e é líder do Campeonato Brasileiro. Tem jogos hoje, o Palmeiras mesmo vai jogar, caso vença a Chapecoense, jogo às 9h30 da noite, pode reassumir a liderança do campeonato. Outras partidas, Ponte Preta e Botafogo, São Paulo e Atlético Mineiro jogam 7h30 da noite, Grêmio e Santa Cruz, Cruzeiro e Internacional, e aí depois vai ficar restando um jogo aí na rodada entre Fluminense e Figueirense, Campeonato Brasileiro, que tá pegando fogo, né, Luciano? O Corinthians, 7 jogos que estava sem derrota aí, e ontem perdeu aí essa invencibilidade aí contra o Atlético Paranaense. E o Campeonato Brasileiro mais paulista do que nunca, Palmeiras vencendo hoje, reassume, vai a 35 pontos e reassume aí a ponta da tabela, mas não é fácil ganhar da Chapecoense lá dentro. Isso aí, José, não acho melhor a gente focar nas Olimpíadas. Beleza, vamos por lá enquanto, então. Né, já dá essa colher de chá, né, Luciano? Nessa crise, né, perdeu uma. Olimpíadas, hoje tem jogo da seleção masculina, né, estreia? Tem jogo, 4 horas da tarde, aí a equipe do Neymar, do Gabigol e do Gabriel Jesus entra em campo, faz sua estreia nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro contra a África do Sul. E falando em futebol, falando em Olimpíada, ontem foi dia da estreia da seleção feminina, o futebol feminino do Brasil estreou bem lá no Engenhão, no Rio de Janeiro, contra a seleção chinesa, 3-0. O time da China veio totalmente fechado, demorou para sair o golzinho do Brasil, só que aí depois venceu com tranquilidade. Aos poucos aí a gente já vai vivendo o clima olímpico, primeiro no futebol e a partir de amanhã, cerimônia de abertura aí, início oficial dos Jogos Olímpicos. E aí o nosso comentário esportivo, Luciano, vai ficar pequeno para tanta notícia que vai ter. Isso aí, a gente vai acompanhar aí o quadro de medalhas, a participação dos brasileiros, se Deus quiser, e muitas medalhas para a equipe do Brasil, né?